Vamos lá. Aqui vamos falar sobre a terceira lei de Newton. Essa que é a última das três. O que ela diz? A ação e reação são forças que ocorrem simultaneamente em direções opostas e em corpos diferentes, quando elas interagem. Oxente. Não era para ter esse que aqui não, mas tudo bem. Exemplo 1. O empurrão de uma parede. Ao empurrarmos uma parede com uma força, a parede reage e empurra de volta a gente com uma força igual e oposta. Tá, então o que a gente entende aqui? Já entende que esse belo senhorzinho nos deu esse conceito de ação e reação. Que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, numa mesma direção, porém sentidos opostos. O que é importante ver desde já, que é essa coisa de que precisa envolver dois corpos, ou seja, não está mais restrito somente a um, mas sim a dois ou mais, enfim. Aí continuando. Então, desde já tenhamos em mente isso, que não está mais somente envolvendo um, mas sim dois ou mais objetos. Então, tenhamos em mente só para reforçar, por exemplo, quem é que está empurrando quem é que está empurrando a parede? Ou quem é que nos está empurrando de volta? É a gente ou a parede? A gente consegue dizer quem realizou a ação e quem reagiu? Porque a nossa percepção, podemos facilmente dizer que a gente que empurrou a parede, ou na percepção da parede, como reação, ela que nos empurrou. Ou melhor, no exemplo, melhor ainda, um bloco de gelo sobre uma superfície de gelo e você em cima do gelo tenta empurrar o bloco. Acaba que você é jogado para trás e o bloco continua no mesmo lugar. Ou não? Não, o bloco se movimenta para cá e você se movimenta para lá. Continuando. Quando nesse cenário fictício, quem empurrou quem? Nós conseguimos dizer que a ação partiu de um, a ação partiu de outro. Quem foi que reagiu, quem foi o outro? Acaba que, só que onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto em que estabelecemos que essa parte de ação e reação é só uma forma de dizer que para tudo que então é submetido a uma força, no caso, a interação entre dois objetos, tem essa respectiva reação que a gente considera como reação, mas que é somente um nome mesmo. Vamos aqui para o segundo exemplo. A propulsão de um foguete. Um foguete é impulsionado pela expulsão de gases em altas velocidades para trás. Tchum, tchum, tchum. Deixa eu pegar uma caneta. Ou seja, a gente concorda que há uma expulsão de gases em alta velocidade para trás, ou seja, ou para baixo, gerando uma força que impulsiona o foguete para frente. Seja na mesma intensidade, porém em sentidos opostos, em sentido oposto. Aí acaba por o foguete ir para frente, já adentrando em outras partes, por outros N motivos. Deixa eu ver se eu mudar aqui. Implicações da terceira lei de Newton. Consequências. Quando duas forças de ação e reação atuam em corpos diferentes, essas forças têm efeitos diferentes. Por que é importante dizer isso? Por causa que podemos ter em mente que
é só porque esse corpinho aqui, deixa eu trocar dele. É só porque essa bola aqui foi lá e se chocou com essa, que ambas vão acabar por se tremer ou se mexerem. Não, não, Nanina, não. Pode facilmente, claro, através das suas características físico-químicas, essa esfera aqui começar a tremer depois do embalo, enquanto essa desviar-se o caminho, a trajetória que ela então percorreria se essa não tivesse no meio. Enfim, quando a ação e reação atuam em corpos diferentes, essas forças têm efeitos diferentes, têm consequências diferentes. Sobre a força resultante, as forças de ação e reação não se cancelam mutuamente. Não. Por que é importante dizer isso? Porque podemos pensar que se eu apliquei uma ação na parede para ver se eu consegui empurrar ela e ela aplicou de volta em mim, então por nenhum de nós conseguirmos o que queríamos, então a força resultante foi zero. Não. Enfim, continuando. As forças de ação e reação não se cancelam mutuamente, pois atuam em corpos diferentes. O movimento resultante depende das massas dos corpos envolvidos. Essa parte aqui, final, é importante. Mas antes de chegar nessa parte, eu quero voltar nesse finalzinho do primeiro verso, que diz assim: pois atuam em corpos diferentes. Então, só por essa frase aqui, teremos em mente que para uma força se cancelar, para a força resultante ser nula, ela necessariamente vai ter de estar sobre tudo aquilo relacionado a um objeto, ou seja, no objeto X está atuando uma força para baixo e outra força para cima. Se essas forças têm a mesma intensidade e, como eu bem desenhei aqui, estão em sentidos opostos, mas a direção é a mesma, elas vão acabar por se cancelar. Aí sim eu posso dizer que a força resultante é nula, é zero. Mas isso por quê? Porque está envolvendo somente um objeto. Quando envolve dois ou mais, aí eu já não vou poder usar esse mesmo termo que eu usei aqui, dizer que a força resultante vai ser zero. E continuando, o movimento resultante daqueles dois ou mais objetos que estão interagindo assim, dependerá das suas respectivas massas. Ou seja, por exemplo aqui, apesar de eu ter colocado esse desenho aqui e ter dito que eles estão submetidos a diferentes intensidades de força, então o movimento resultante deles dependerá exclusivamente da sua massa. Ou seja, não adianta nada essa massa aqui ser de 500 toneladas, enquanto essa daqui ser, sei lá, de 3 kg. E por mais que eu tenha atacado a Clara uma força ainda menor do que essa daqui, ao atingi-la, o movimento resultante dos dois serão diferentes. Isso realmente está claro e evidente. E tem como sabermos, tem como calcularmos toda essa questão? Tem sim. Tem até uma coisa chamada quantidade de movimento. Aí é graças a ela que teríamos ou então relação para então termos em mente essa questão do movimento, velocidade. Aí continuando. Só terminando de ler aqui. Exemplo, colisões de objetos. Quando dois objetos colidem, as forças de ação e reação determinam o movimento resultante de cada objeto, de tal forma que temos em mente que ao chocar destas duas esferas, o seu movimento resultante, ou seja, de uma de outra, pode ser completamente diferente. Serão, na verdade, completamente diferentes. Podem vir a ser iguais se eles forem iguais em massa, em força de intensidade e em aceleração. Mas, continuando. As aplicações da terceira lei de Newton. As aplicações dela na física.
Ela serve na física para explicar fenômenos como o movimento dos planetas, a queda de um corpo em um fluido, entre outros. As aplicações na engenharia. Exemplos de objetos de engenharia que levam em consideração a terceira lei de Newton, como a construção de pontes, uma vez que sabemos que na ponte vai haver uma interação entre dois ou mais corpos, que no caso seria a própria ponte e os carros. Eita, que eu preciso desenhar mais rápido. As aplicações em esportes e atividades físicas. A demonstração da terceira lei de Newton é essencial em esportes. Em esportes como a natação, corrida e salto em altura. Porque eu sublinhei aqui e deixei em negrito salto em altura. Por quê? Porque temos em mente que a pessoa que está correndo, o nosso corredor, ele, para então fazer o seu salto sobre algum lugar, ele ter feito para ele então fazer o seu salto sobre algum lugar, ele vai ter de botar uma força para baixo, fazer uma ação de respectiva intensidade para baixo, para receber em mesma intensidade, claro, agora de baixo para cima, do solo para cima, e aproveitar desse impulso para então pegar, como diz aqui, pegar a bala e fazer o seu movimento. Mas vamos lá. A questão, umas questõezinhas para vermos se tão bonito. A respeito da terceira lei de Newton, qual é a alternativa verdadeira? Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato? Não. Não que elas não possam ser formadas por forças de contato, que no caso são que as forças de atrito, que sim são, vocês vão concordar comigo que é de um objeto com outro. Não, o que eu quero dizer é que elas não são exclusivamente por forças de atrito, de contato, mas que também podem ser por forças de campo, ou seja, a própria força gravitacional, a própria questão da gravitação, a interação que não tem contato físico, não necessariamente tem contato físico, que é essa questão da interação entre os planetas, por exemplo. Não, eles não têm um certo contato físico, mas eles estão interagindo sim, neste sentido de par de ação e reação, quando os mesmos, através de suas enormes massas e claro, todos outros fatores, fazem a questão do campo. Mas continuando, as forças de ação e reação sempre se anulam? Não. Por quê? Porque para elas se anularem, elas necessariamente teriam de estar em um mesmo objeto. Não tem nada a ver não. Sabe por que elas não se anulam? Por quê? Por causa que a sua respectiva reação nos respectivos dois objetos que a mesma faz é diferente. Ou seja, elas não se anulam não, isso é certeza, tá certo? A força normal é uma reação da força-peso aplicada por um corpo sobre uma superfície? Não. Por quê? A força normal ela age sobre o objeto. Tá certo que tem toda uma pode vir a confundir, mas eu expliquei na aula anterior, no vídeo anterior, por que não. Mas é mais relacionado ao fato de que a força normal, apesar de aparecer quando o objeto então entra em contato com outro, essa força normal, repito, ela nada mais é do que uma força que está sobre o objeto que entrou em contato, ou seja, ela não está realmente condizente a um par de ação e reação, não. E continuando, já a força-peso
Também não. Uma vez que essa, claro, apesar de estar relacionada com a questão do campo gravitacional do respectivo planeta pensado, não, acaba que a força normal não é uma reação, a força peso. Continuando. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo? Ou tira e queda? Nananina, não. Não, não, não. Então, por tiro e queda, sobra somente a letra M. Vamos ler aqui. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. Sim, está certo. Por quê? Por causa que cada corpo tem ali o seu sistema, que é o sistema em que estão todas as forças daquele corpo. A questão da ação e reação nada mais é do que, repito, a interação entre esses corpos diferentes, sejam eles por contato ou sem ser por contato. E acaba que somente é um agregado, um fator a mais a influenciar a resultante daquele sistema de forças, mas que realmente não indica que só porque houve uma certa interação, deixa eu ver aqui, não é porque houve uma certa interação entre esses dois objetos que agora necessariamente eles entrarão em equilíbrio. Entende? Enfim, então tá certo. Quando ele diz que quando as forças aplicadas, como elas são aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. Mas é isso. Obrigado por mais